Bom dia, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa lição é a lição de número 7, prontos para a colheita. O nosso texto de referência está em Mateus 9, do 35 ao 38 e Atos 1 e 8. A nossa mensagem valiosa é: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. E essa aula, ela é continuidade da aula que a Luana deu na semana passada acerca de missões. Então, eu sugiro que vocês retomem aquela aula que a Luana deu, vejam um vídeo da Luana, que vai falar sobre missões. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa extensão, que é sobre a seara, o campo missionário, e como é que a gente pode atuar dentro desse propósito missionário. E para isso, eu quero meditar com vocês nesses dois textos, que são os textos bíblicos de referência, e depois então a gente vai falar um pouquinho sobre como é que nós possamos fazer a diferença onde a gente vive, como sendo ceifeiros da obra de Deus. Amém? Então, eu quero começar com o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, que diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão das pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou Jesus aos seus discípulos: De fato, a colheita é abundante, mas são poucos os trabalhadores ou ceifeiros. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. O segundo texto que a gente vai ler está em Atos, capítulo de número 1, Atos 1, verso 8, que diz assim: Porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. O primeiro trecho que a gente leu é Jesus, em um determinado momento do seu ministério terreno, antes de sua morte e ressurreição, onde as multidões que o seguiam eram muito carentes. Eles buscavam Jesus pelo pão que ele multiplicava, eles buscavam Jesus pelos milagres que ele fazia, ele curava pessoas, e também pela necessidade de libertação, porque muitas pessoas buscavam Jesus por conta de um aprisionamento de demônios, e Jesus fazia esses prodígios. Em um determinado momento, Jesus, olhando para aquele povo carente, sedento, carente, necessitado de um pastor, de cuidado, de ser mentoreado, de viver plenamente o reino que Jesus ensinava e pregava, Jesus sentiu compaixão deles. E Jesus, ele disse aos discípulos, de forma a ilustrar aquilo que nós vamos dizer hoje, que a seara era grande, a plantação era grande, mas eram poucos os trabalhadores, ou ceifeiros. E aí Jesus dizia para os discípulos: oremos ao Senhor da seara, o dono da seara dessas plantações, para que mande mais trabalhadores, a fim de que a colheita ela seja plenamente efetivada. Então, para nós que vivemos num mundo globalizado, para nós que estamos há muitos anos à frente do que aquela situação que era muito comum na época, apesar de que no Brasil, por nós termos um plantio uma terra muito favorável ao plantio, à colheita, então nós somos grandes exportadores de alimentos, de frutas e tudo mais. Para nós, para nossa realidade, não é comum. A gente não vive numa área de plantio, a gente vive numa área mais urbana, tá? Mas o sentido do texto, acredito que você já até saiba, é que o mundo, que seria a seara, as pessoas, o mundo, representa essa seara. Deus é o dono da seara, para quem os trabalhadores devem pedir, para que enviem mais trabalhadores para a conclusão da colheita. E nós somos representados dentro
dessa ilustração que que Jesus fez, como sendo os trabalhadores, nós, os discípulos dele. Então, a grande ideia do texto que Jesus está dizendo é que o mundo, que é a seara, é muito grande. Há muitas pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho, a serem ajudadas pelo Evangelho, pela palavra de boas novas que o Evangelho traz. Porém, são poucos os trabalhadores, são poucos aqueles, não digo poucos os cristãos, são poucos aqueles que querem alcançar, trabalhar nessa seara que é o mundo que não conhece Jesus. E Deus, que é o dono da seara, ele espera que a colheita seja efetivada de forma completa. Ele espera que as pessoas conheçam o reino, conheçam Jesus, aceitem o Evangelho de Cristo e sejam salvos. Dessa forma, Jesus ele ensina ali que nós, enquanto trabalhadores, que devemos ser, e se não somos, eu creio que o Senhor ele quer nos despertar essa manhã para que sejamos, nós temos que, primeiramente, orar a Deus para que envie mais trabalhadores. E depois, trabalhar também enquanto missionários na obra de Deus. Missionário é aquele que tem uma grande missão. E a grande missão que Deus nos deixou foi de pregar a palavra. Observem que em Mateus, Jesus ainda estava no seu ministério, ele estava pregando, ele estava operando milagres. Mas o segundo texto que a gente leu, o segundo versículo, já em Atos dos Apóstolos, é quando Jesus ele já morreu, já consumou o sacrifício em favor da nossa salvação. Ele já ressuscitou, garantindo-nos vitórias sobre a morte espiritual, a morte eterna. E aí, Jesus ele está dando as últimas palavras aos discípulos. E olha só o quanto Deus ele dispensa importância para a questão missionária. É fundamental para nós, enquanto cristãos e discípulos. E aí, Jesus está dizendo aos seus discípulos, no verso 8 do primeiro capítulo de Atos: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, que é aquela situação em Pentecostes, que veio o Espírito como som de um vento, que nós já conhecemos a história, e descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e Jesus deixa claro aqui, e até os lugares mais distantes, porque o intuito de Deus é alcançar a humanidade como um todo, ser independente da cultura, independente da cor, independente do jeito, do humor. Deus ele quer alcançar todos por meio da salvação em Cristo. Então Jesus ele reforça a necessidade de missões aos discípulos antes deles subir aos céus. E essa responsabilidade ela nos alcança enquanto discípulos. Isso não foi só para os discípulos, Pedro, Tiago, João, não. Isso é para nós que aceitamos Jesus e passamos a fazer parte do reino dele. Tá bom? E aí, nós vamos lembrar que existem dois tipos de missões. Missões que a gente faz, que a gente chama de missões urbanas, que é trabalhos que a gente desenvolve pregando o Evangelho às pessoas que estão dentro da nossa cultura, próximo de nós, dentro da nossa realidade de alcance. E também tem as missões transculturais, que é quando alguém sai da sua terra, sai do seu país, sai da sua cidade e vai alcançar países de outras culturas totalmente diferentes da sua. E ali é um grande sacrifício, porque ele tem que aprender aquela cultura, ele vai ter que conhecer, vai ter que aprender, de repente, a falar uma outra língua, se vestir de forma diferente, adotar hábitos diferentes, e para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas. Para nós, é muito distante a questão de missões transculturais, principalmente para vocês adolescentes. E também tem que ter todo um trabalho da organização em que a gente está inserida, Assembleia de Deus, é bem trabalhoso. Mas aí, nesse caso, a gente adota o que Jesus disse aos discípulos. Vamos pedir ao Senhor da seara que mande discípulos.
discípulos, que mande trabalhadores. Então a gente pode orar para que Deus ele abençoe os missionários que já estão atuando de forma transcultural em outros países e orar para que Deus levante novos missionários, que haja um preparo para que outros discípulos de Cristo, outros cristãos se disponham a fazer a obra missionária em outros países, principalmente países que depois a gente vai ver que há uma dificuldade muito grande de serem alcançados por conta das políticas, por conta de terem uma religião fechada e inclusive com pena de morte para quem vier pregar uma outra religião que não seja deles, tá? Então nós temos que orar nas nossas orações, sempre lembrar de missões, lembrar de que tem povos que precisam ser alcançados em outras culturas e que a nossa oração ela é diante de Deus poderosa para que o Senhor levante outras pessoas, de repente desperte você, adolescente, para que num futuro próximo você seja um missionário em outra cultura. E nós não podemos só orar, porque Jesus, no capítulo em Mateus, Jesus ele está instigando os seus discípulos que já estavam atuando de forma missionária com Jesus a orar e pedir mais trabalhadores. Mas em Atos, Jesus está despertando os discípulos a fazerem o papel dele, que é o que Deus espera de nós também, enquanto discípulos dele. Então, Deus, ele espera que nós nos despertemos e nos dispusemos a pregar a palavra, pregar Jesus àqueles que não conhecem e está ao nosso redor. Seja amigos, a gente sabe, escola, muita gente, muitas culturas, muitas religiões ali. Você pode ser um agente de Deus, missionário, um trabalhador, um ceifeiro para alcançar essas vidas, seja no seu bairro e, enfim, por onde você passar. E sermos, de fato, aqueles que levam as boas novas do Evangelho a toda criatura. Não importa se é diferente da gente no jeito, se é diferente da gente na forma de vestir, na forma de falar, na forma diferente da gente em relação à cor, em relação a modos, enfim, não importa. A grande questão é que Deus nos comissionou, Deus nos chamou para essa obra, para missões. E o Senhor ele espera que nós façamos isso, que nós sejamos missionários onde a gente está. E aí, para a gente ser missionário, a gente sempre volta às duas coisas mais importantes de um cristão, que é o que de fato nos transforma de dentro para fora, e essa transformação nos fará ser verdadeiramente um missionário, que é um relacionamento com Deus, o dono da seara, Senhor da seara, através da oração, e a palavra, o conhecimento. Como é que a gente vai pregar um reino, pregar um Jesus que a gente também não conhece? Não faz sentido, né? Então, Deus ele conta conosco. Ah, mas e se eu não fizer? Se você não fizer, Deus levantará outro. Mas a grande verdade é que Deus ele conta com você. Ele quer que nós façamos a nossa parte no que diz respeito a missões. Ele espera que nós alcancemos pessoas. E eu acredito que Deus, ele conta conosco hoje. É hoje. Ah, amanhã ou depois. Não, todo tempo é oportuno para a gente pregar Jesus. Por onde a gente passar, com quem a gente conversar, com quem a gente vê. Seja um canal de Deus. Seja um ceifeiro. E peça ao Senhor que mande novos ceifeiros. Que o Senhor possa despertar em nós missionários, verdadeiramente missionários, para pregar a palavra de Deus, não só quando a gente faz aqueles evangelismos com todo mundo, com aquela galera, entrega panfleto, mas ser missionário é ali no dia a dia, é pregar na escola, insistir naquela pessoa, e assim essa pessoa vai vir para Cristo. Essa é a forma mais efetiva, se aproximar, conversar, de repente fazer uma amizade, através desse relacionamento gerar discípulos. Então que nós possamos gerar discípulos, sermos verdadeiramente ceifeiros da obra de Deus
e que nós possamos colocar nas nossas orações aquilo que Deus espera de nós. Quando nós lemos aquele texto, não vou me recordar agora, mas que ele fala assim, que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, nós receberemos. O grande detalhe desse nome de Jesus é que nós estamos orando a Deus para a gente receber, como o texto fala, tudo que pedirdes em meu nome recebereis. Mas esse meu nome, ele traz um sentido mais completo. O que Jesus pediria? Porque eu estou pedindo em nome dele. Imagina você chegando para um pai de um amigo seu e pedindo uma coisa para o pai do seu amigo em nome do seu amigo. Logicamente que você vai pedir para o pai do seu amigo, em nome do seu amigo, alguma coisa que de fato o seu amigo pediria. Então imagine que quando a gente está orando, principalmente em relação à obra missionária, em relação a uma vida com Cristo, em relação às coisas que a gente quer, e a gente está pedindo em nome de Jesus, não é porque eu vou pedir em nome de Jesus um carro e eu vou ganhar. Porque Jesus pediria um carro a Deus? Quando a gente fala de pedir em nome de Jesus, é ter o sentimento de Jesus no momento daquele pedido. O que Jesus pediria? Essa é uma oração em nome de Jesus que será atendida. Então, será que Jesus pediria um PlayStation para mim? Não. Mas Jesus pediria para mim uma transformação de um caráter ruim. Jesus pediria a Deus ajuda para que eu alcance outras pessoas. Jesus pediria ao Senhor Deus tempo, coragem, anseio por alcançar outras pessoas. Então, a nossa oração em nome de Jesus, que será atendida, é uma oração que Jesus faria. É buscar na oração os interesses de Deus. Então, eu tenho certeza que quando nós nos ajoelhamos e apresentamos a Deus, no nome de Jesus, que países como, por exemplo, Indonésia, Paquistão, China, Índia, Irã, que são países onde o evangelho não pode entrar, mas se nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que esses países sejam alcançados, seja por nós, seja por outras pessoas, outros missionários que já estão lá atuando, eu tenho certeza que a colheita será maior. Então, tenhamos o cuidado de orar a Deus e pedir tudo em nome de Jesus. Sempre que você for orar, e for orar em nome de Jesus, pedir algo a Deus em nome de Jesus, reflita. Jesus pediria isso? Seria essa a vontade de Jesus para mim? Se for a vontade de Jesus para a sua vida, eu tenho certeza que Deus fará. Mas se você está orando em nome de Jesus por algo que Jesus não pediria, eu acredito que você não receba. Amém? Porque Deus, Ele espera que as nossas orações e o nosso caminhar, a nossa forma de viver, as nossas atitudes, elas estejam atreladas ali, ó, bem próximas àquilo que Jesus gostaria que vivêssemos, aquilo que Jesus gostaria que fizéssemos, aquilo que Jesus espera que sejamos, e assim o nome do Senhor vai ser verdadeiramente engrandecido. Amém? Então, para a gente encerrar e fechar a nossa lição de hoje, prontos para a colheita. A colheita, ela tá aí, o mundo, ela tá aí, precisando de Deus. E aí Jesus espera que nós primeiros nos preparemos, leiamos a palavra, busquemos a Deus, peçamos a Deus amor pelas almas, porque sem amor a gente não faz. E perto de Jesus, que ama as almas, a gente vai passar a ter esse amor pelo convívio com Ele. Então nós vamos pedir a Deus como partes do reino, uma vez que a colheita está pronta, nós pediremos ao Senhor que nos prepare e nos ajude a efetivar, a fazer parte dessa colheita, sermos trabalhadores nela, e também orar para que Deus alcance lugares onde a gente não pode alcançar, onde as nossas mãos não alcançam, a nossa voz não alcança. Amém? E sempre pedindo e fazendo no nome de Jesus, para que o nome dele seja engrandecido. Amém? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, com a Luana, vai ser um prazer para a gente conversar com vocês. Eu acredito, estou indo com a expectativa de que
muito, 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 muito em breve a gente possa estar juntos e não mais fazer as aulas por vídeo. E eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado em tudo isso. Amém? Vamos fazer uma oração? Nessa oração eu vou pedir para que Deus nos desperte para trabalharmos, sermos efetivamente trabalhadores da seara, e para que Deus também alcance países onde a gente não poderá alcançar. Amém? Senhor, é no Teu nome que eu agradeço por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, ainda que de forma muito simples. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas espirituais, para que nós possamos nos enxergar enquanto trabalhadores. Senhor, eu oro para que haja um despertamento dos adolescentes em relação a serem verdadeiramente ceifeiros dessa seara, serem verdadeiros missionários onde eles estão. Eu oro, Senhor, para que através da vida, das nossas vidas, o Senhor seja engrandecido e conhecido na nossa vizinhança, na escola, no trabalho, onde nós passarmos. E eu oro, Senhor, para que os missionários que já atuam em países fora da sua cultura, missionários transculturais, sejam fortalecidos nesse momento para a Tua obra. Eu oro em favor dos missionários que estão em outros lugares. Eu oro em favor dos países onde o Seu nome não é conhecido e missionários morrem quando tentam pregar a Tua palavra. E hoje, nesses países, há tão poucos cristãos e ainda aqueles poucos vivem um cristianismo sem liberdade. Mas eu creio pelo poder do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor os alcance, que o Seu nome seja glorificado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, um beijo bem carinhoso e espero vê-los em breve. Amém? Deus abençoe. Bom domingo.